Olá, crianças, que bom que vamos aprender mais uma história da Bíblia, a palavra de Deus. Então, você que já sabe ler, pode acompanhar aí a história que vamos aprender hoje. Você, criança que ainda não sabe ler, peça alguém que está aí perto para que possa acompanhar com você. Então, o nosso versículo nos ensina o seguinte, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O que esse versículo nos ensina? Alegrar sempre no Senhor. Isso quer dizer que nós devemos nos alegrar até nos momentos tristes, nos momentos difíceis. Vamos aprender com a nossa história de hoje, que está no livro de Atos, no Novo Testamento, o 5º livro do Novo Testamento. Então, a história começa a partir do capítulo 16, que diz assim, que Paulo e Silas, vamos representar Paulo e Silas por meio desses bonequinhos. Diz que Paulo e Silas, eles falavam do amor de Deus em uma cidade chamada Filipos. E enquanto eles estavam falando do amor de Deus, uma jovem, adivinha, ela andava atrás deles, proclamando que eles eram servos de Deus e que eles proclamavam o caminho da salvação. O que é uma adivinha? Uma pessoa adivinha? É uma pessoa que consulta o futuro das pessoas. Então, será que uma pessoa tem o poder de saber o futuro das pessoas? Claro que não. Somente Deus, o nosso Criador, que sabe, que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, quando Paulo e Silas ouviu aquela mulher falando em alta voz, eles entenderam, porque eles conheciam bem a palavra de Deus, eles entenderam que ali não era de Deus, que aquela mulher, ela tinha um espírito maligno, né? A Bíblia diz que essa mulher ganhava muito dinheiro para o seu senhor, porque as pessoas iam consultar ela para saber o futuro e recebia muito dinheiro. E o que aconteceu? Paulo e Silas, eles repreenderam aquele espírito maligno que estava naquela mulher e diz que aquele espírito saiu daquela mulher. E aí, o que aconteceu, crianças? Depois que aquele espírito maligno saiu daquela mulher, o senhor, para quem ela trabalhava, ficou muito revoltado com Paulo. As pessoas daquela cidade, vamos representar as pessoas com esses bonequinhos daquela cidade, ficaram muito revoltados com Paulo e Silas, porque aquela mulher trabalhava para aquele senhor e agora já não trabalhava mais. Então, o que aconteceu? Eles começaram a bater em Paulo e Silas, machucando, maltratando eles. Diz que eles açoitavam eles, batia. E aí, crianças, Paulo e Silas ficou muito machucado, ficou sangrando. E aquelas pessoas tão revoltadas resolveram colocar Paulo e Silas, sabe aonde, crianças? Dentro da prisão. E Paulo e Silas foram presos, acorrentados, todos machucados. Por quê? Porque eles estavam falando do amor de Deus. Paulo e Silas foram maltratados injustamente. Eles não fizeram nada de errado, mas aquelas pessoas maldosas não gostavam de Jesus, de Deus, e não queriam que eles falassem do amor de Deus. Mas Paulo e Silas, e agora? Será que lá na prisão eles estavam reclamando? Será que eles estavam com raiva daquelas pessoas más que fizeram mal para eles? Lá na prisão, a Bíblia diz que tinha outros presos. E aí, quando foi meia-noite, sabe o que aconteceu, crianças, com Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles cantaram louvores a Deus, que eles oravam e cantavam a Deus. E aconteceu algo maravilhoso. Por quê? Porque eles não reclamaram. Como diz o nosso versículo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, Paulo e Silas, eles estavam alegres, confiantes em Deus,
mesmo na situação que ele se encontrava, machucado, preso. Eles não reclamaram, eles não desejaram mal para aquelas pessoas, mas eles confiaram em Deus. Então eles louvaram, cantaram para o Senhor, oraram para o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, crianças, mesmo ali estando presos, acorrentados, seus pés, suas mãos, a Bíblia diz que começou um grande terremoto. O que é um terremoto, crianças? É quando a terra começa a tremer, tudo começa a balançar. E diz que ali aconteceu um grande terremoto, aquela prisão começou a sacudir. E diz que todas as portas da prisão se abriram. Olha, crianças, como é importante confiar em Deus. Porque Paulo e Silas confiaram em Deus em vez de reclamar, em vez de desejar o mal para aquelas pessoas. Eles confiaram em Deus e Deus ali abriu todas as portas daquela prisão. A Bíblia diz que abriu todas as portas. E agora, porque quando alguém é preso, tem o soldado, né? Que representa o soldado, que fica vigiando para que os presos não venham fugir. E aí diz que quando o soldado viu que as portas da prisão estavam abertas, ele ficou desesperado, ele ficou preocupado. Sabe o que foi que ele fez, crianças? Diz que ele pegou a sua espada e ele queria tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele era o responsável pelos presos. Ele pensou que os presos tinham fugido, mas não, os presos estavam lá. E aí Paulo, quando viu que o soldado queria tirar sua vida, Paulo disse, ele impediu que o soldado tirasse sua vida. Ele disse assim, não faça isso, estamos todos aqui. E aí, quando Paulo falou assim com o soldado, vamos tirar aqui eles, que já abriu, né? Quando Paulo falou assim com os soldados, sabe o que foi que o soldado falou para Paulo, crianças? Ele disse assim, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, criança, aconteceu algo maravilhoso. Aquele soldado que não acreditava em Deus, agora ele aceitou Jesus no coração, tanto ele como toda a sua família. A Bíblia diz que ele convidou Paulo e Silas para ir para sua casa, lá comeram juntos, e diz que o soldado com toda a sua família foram batizados. Eles acreditaram em Deus, eles realmente confiaram no poder de Deus, porque eles viram o testemunho de Paulo, viram eles falando, Paulo e Silas falando do amor de Deus, e ele quis aquele amor para ele, para sua família. Que testemunho maravilhoso. Então, crianças, essa história nos ensina que muitas vezes você briga com um coleguinha, muitas vezes o coleguinha briga com você e você às vezes quer devolver. Se ele dá um tapa, você quer dar outro. Então, isso nos ensina que nós não devemos fazer o mal com os coleguinhas, mesmo que ele seja errado. Nós devemos, confiar em Deus. Que muitas vezes, quando as crianças fazem coisas erradas, o próprio Deus vai ensinar. Nós devemos orar por essas crianças, por essas pessoas que querem o nosso mal. E possamos testemunhar do amor de Deus, como Paulo e Silas. Criança, você que já tem Jesus, você precisa falar do amor de Deus para seus coleguinhas, para sua família. Onde você andar, você precisa ser uma criança obediente, para que possa dar bom testemunho, para que as pessoas possam olhar em você e dizer, aquela criança é diferente porque ela tem Jesus. E aí as pessoas também vão querer aceitar Jesus no coração. E assim, crianças, nós aprendemos com Paulo e Silas. Seja uma criança que se alegre, mesmo em meio às dificuldades. Tá acontecendo esse momento, né, que muitas pessoas estão tristes por causa dessa doença no mundo todo, mas mesmo assim nós devemos confiar em Deus, porque Deus, ele pode todas as coisas. Então nós devemos orar a Deus por as pessoas que estão passando por dificuldades e principalmente para que elas conheçam o Senhor Jesus como Salvador, porque ele morreu na cruz para nos salvar do pecado. Então, criança, não esqueça, alegre sempre no Senhor, confie no Senhor. Amém? Até o próximo vídeo.